Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a sinapse. A sinapse nada mais é que a transmissão de informação entre neurônios, ou seja, sempre vai ter em questão uma célula nervosa. Existem dois tipos de sinapse, a química e a elétrica. Nesse vídeo a gente vai falar apenas da química, elétrica eu vou ter um outro vídeo aqui no canal. A sinapse química ela vai ser sempre realizada, ela vai ser conduzida por neurotransmissores. E essa comunicação vai ocorrer sempre entre neurônios, ou então neurônio um músculo, para ver a contração muscular, ou então entre neurosensores e neurônios. Neurosensores são dispositivos que nós temos no nosso corpo para captar as informações, tanto de fora como dentro do corpo. Então, por exemplo, no nosso olho a gente tem a retina, na qual vão ter células que são especializadas na captação luminosa. No nosso ouvido, células para captação sonora. Na nossa língua nós temos células específicas para a captação do sabor dos alimentos. Nas sinapses vão existir sempre três componentes: a célula pré-sináptica, fenda sináptica e a célula pós-sináptica. A célula pré-sináptica é aquela que vai emitir os neurotransmissores. A fenda é um espaço pós essa célula. E a célula pós-sináptica é aquela que vai receber a sinalização dos neurotransmissores. Essa figura aqui, ela resume tudo para a gente a respeito da sinapse química. Então vejam bem, aqui nós temos a célula pré-sináptica, o finalzinho dela está representado aqui. Posteriormente nós temos a célula pós-sináptica, que já é essa daqui de baixo. E a comunicação entre elas, o espaço entre elas, é a fenda sináptica. Então, numa célula pré-sináptica, por exemplo, o neurônio, ele vai estar funcionando, vai estar passando por ele ali um impulso nervoso, que vai transcorrer toda a extensão da célula. Caso vocês tenham alguma dúvida ou necessidade de aprofundar nesse assunto, eu tenho dois vídeos aqui nesse canal que falam tudo o que vocês precisam saber a respeito do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso vai chegar até a extremidade de uma célula nervosa. Então, quando o impulso nervoso chega até o final da célula nervosa, acontece uma coisa: a entrada de íons cálcio na célula nervosa. Lembre-se que no impulso nervoso tem entrada e saída de íons sódio e potássio, certo? Então, quando se encerra tudo isso, ocorre a entrada de íons cálcio no interior do axônio. E esse íon cálcio tem uma finalidade. Acontece o seguinte: os neurotransmissores estão sempre alocados em vesículas no finalzinho do axônio. A finalidade do íon cálcio é sempre buscar essas vesículas e trazê-las até a borda da membrana plasmática, lançando então o que está nessas vesículas na fenda sináptica. Então a função do cálcio é trazer os neurotransmissores de dentro para fora da célula. Então os neurotransmissores vão cair na fenda sináptica e vão se conectar fisicamente com a célula pós-sináptica, ativando essa célula. Então, se vocês quiserem anotar isso de uma forma mais resumida, está aqui para vocês. Então, primeiro, chega o potencial de ação no final da célula pré-sináptica. Após isso, vai haver a entrada de íons cálcio na célula pré-sináptica, que vai buscar, então, os neurotransmissores para que eles sejam lançados na fenda sináptica. Sendo lançados na fenda sináptica, eles vão se conectar fisicamente com a célula pós-sináptica, havendo, então, a transmissão de informação. E o fim, então, dessa transmissão de informação, ou seja, o fim da sinapse, ele vai ocorrer quando o neurotransmissor for removido da célula pós-sináptica. E essa remoção pode ser de três formas diferentes: difusão simples, hidrólise enzimática ou recapturação pelo próprio neurônio pré-sináptico. E para a gente finalizar aqui, muita atenção, porque na sinapse química existem dois tipos: uma que vai ativar a célula pós-sináptica e a outra que vai inibir essa célula pós-sináptica. Aquela sinapse que ativa a gente chama de sinapse excitatória. Nesse caso aqui, os neurotransmissores, ao se acoplarem à célula pós-sináptica, eles vão ativar os canais de sódio e, dependendo do caso, canais de cálcio também, promovendo então a entrada de sódio na célula pós-sináptica, havendo a despolarização, ou seja, a continuidade do impulso nervoso. Já a sinapse inibitória, ela vai manter o próximo neurônio quieto, inativado. Isso acontece da seguinte forma: quando os neurotransmissores se acoplam à célula pós-sináptica, em vez de abrir canais de sódio, eles vão abrir os canais de clório. E veja bem, o cloro é um íon negativo. Então, quando o cloro entra no neurônio, ele vai manter o seu interior negativo. Dessa forma, ele vai manter a polaridade, positivo fora e negativo dentro. Dessa maneira, então, não vai haver potencial de ação. A célula vai ficar quieta, estática. Então, dessa forma, existem neurotransmissores que são excitatórios, ou seja, eles vão ativar as células pós-sinápticas, dessa forma, então, dando continuidade à transmissão de informação. E, por outro lado, existem os neurotransmissores inibitórios, que vão interromper a transmissão de informação, ou seja, ela vai parar com o processo comunicativo. E dessa forma, então, existem diversos tipos de neurotransmissores, na realidade mais de 100.
E eles são agrupados em 5 tipos principais. Se vocês quiserem aprofundar nisso, eu tenho esse vídeo especial aqui no canal chamado Neurotransmissores. Até mais, valeu!